A Terra estava morrendo. Toda a vitalidade que ela já teve simplesmente desapareceu. E foi aí que um certo ser revelou o que o planeta realmente precisava. Esse ser absoluto deu um único conselho: enviar pessoas para outros mundos. Esses enviados, que hoje todo mundo conhece como heróis, deixaram a Terra em busca de novos horizontes. E desses outros mundos, eles conseguiam trazer tudo que ainda mantinha a humanidade viva. O nosso protagonista, Shansu, leva a vida num trabalho miserável de jardinagem, mas sonha, do fundo do coração, em se tornar um despachante. Depois do expediente, ele sempre vai até o centro de reunião dos despachantes, onde uma multidão desesperada tenta conseguir qualquer notícia de quem ama. Ele se espreme pelo meio da galera até chegar no recepcionista, que consulta o registro e já avisa que Shansu não tem dinheiro suficiente para pagar a investigação que quer. O cara manda ele voltar quando tiver a quantia certa. Shansu insiste, implora por qualquer informação, mas acaba empurrado para o lado por outro cliente. Sem ter o que fazer, ele só baixa a cabeça e volta para casa se didir. Quando era criança, seu pai era um veterano de alto escalão, um retornado famoso. Eles viviam grudados. Mas quando a terra ficou ainda pior, o pai foi despachado outra vez e nunca mais voltou. A mãe de Shansu esperou, até que um dia também partiu atrás do marido. No fim, Shan ficou completamente sozinho. Cresceu tanto que até as memórias com os pais começaram a desaparecer. Ele já nem lembra direito dos rostos deles. De repente, uma luz dourada absurda explode do lado de fora do prédio, seguida de uma onda de choque tão forte que arremessa Shansu contra a parede. Ele desmaia na hora. Quando acorda, horas já passaram. No celular, um alerta de emergência explica tudo. A turbulência e o clarão foram causados pela reentrada de um retornado. Para piorar, um retornado de rank S anuncia sua aposentadoria, chocando o planeta inteiro. Esse homem de rank S aparece dizendo que falhou em proteger os despachantes que estavam com ele e falhou em proteger seu próprio Deus. Voltando sozinho, só restou a ele admitir que não tem mais habilidade nem qualificação para ser despachado. Aquele terremoto e aquela luz monstruosa eram obra da sua reentrada. Com a voz treme, ele declara sua aposentadoria e implora a todos que protejam a Terra. É uma notícia horrível. A população já caiu para menos de 500 milhões, o que torna quase impossível formar novos despachantes de alto nível. Shansu fica incrédulo. Como alguém daquele nível pode falhar e simplesmente desistir? É nesse momento que ele escuta uma batida na porta. Ele estranha. Raramente alguém o visita. Vai até lá, abre e uma voz chama seu nome, mas não tem ninguém. Quando começa a achar que está ficando louco, a voz manda ele olhar para baixo. E lá está, um coelho. Um coelho falante segurando uma prancheta e encarando ele como se fosse a coisa mais normal do mundo. O susto é tão grande que Shansu cai sentado. Mas o coelho continua, perguntando se ele é Shansu, e já manda ele se acalmar, dizendo que trouxe ótimas notícias. Com um sorrisinho, o coelho parabeniza Shansu por ter se tornado um despachante. Shansu fica paralisado, pergunta se o coelho realmente sabe o que está dizendo. O coelho admite que talvez esteja um pouco confuso, mas garante que isso não muda o fato de Shannu ter sido escolhido. Como Shannu ainda está desconfiado, o coelho sugere que conversem em outro lugar. Eles seguem por um corredor completamente desconhecido. O coelho pergunta se Shannu tem alguma habilidade especial, já que a maioria das pessoas tem pelo menos uma. Shansu responde que é o melhor da Liga do Lixo e que justamente por isso não tem a mínima qualificação para ser despachante. A única coisa que ele sabe fazer bem é podar árvores e flores. O coelho fica chocado ao ouvir isso. E Shannu também se surpreende por ter sido chamado ali sem o coelho saber que ele não passa de um inútil. O coelho se recompõe e diz que tudo tem um motivo, que por mais sem valor que Shannu pareça, isso não muda o fato de ele ter sido escolhido. Shansu fica atônito. Depois de tanto sonhar, ele finalmente está entrando no centro de despacho. Eles chegam a uma porta gigantesca. O coelho sugere entrar, mas antes de terminar a frase, Shannu já tenta empurrar a porta enorme, obviamente sem sucesso. Irritado, o coelho pergunta o que ele pensa que está fazendo, e aponta a entrada real, uma portinha minúscula, perfeita para o tamanho do coelho, não para um humano. Shansu fica indignado, e lembra o coelho de que, ele é um coelho. Pensando que tudo aquilo é loucura, Shannu diz que vai embora, mas o coelho pergunta se ele tem certeza.
Lembra que Shanu falhou em todas as provas até hoje e que uma oportunidade tão rara está literalmente batendo na porta dele. Pergunta se ele acha que algo assim vai acontecer de novo. Ele insiste que não está forçando nada. Shanu é livre para ir. E depois de ouvir isso, ele não tem escolha. Respira fundo e engatilha pelo pequeno corredor atrás do coelho, até chegar numa sala enorme e iluminada. Shanu fica de boca aberta. Esperava um cubículo. O coelho então explica. Existe um mundo feito especialmente para ele. Shansu, confuso, pergunta se existe um mundo diferente para cada pessoa. O coelho responde que existe um mundo chamado Terra de Conquista em Blocos, e que um evento está acontecendo lá agora. Os olhos de Shansu quase saltam ao ver aquilo. O coelho acha que ele já conhece o assunto, mas Shanu diz que é a primeira vez que ouve falar. O coelho explica que esse mundo virou o mais cobiçado dos últimos tempos, pois tem uma característica única. Recebe a proteção divina de um deus. Shansu fica ainda mais interessado. Aquele retornado também tinha falado de um deus. O coelho percebe a reação e garante que a escolha de Shanu não tem nada a ver com o evento recente. Shansu pergunta que tipo de deus é esse. O coelho explica que os deuses são atribuídos de forma aleatória, mas como Shansu é o favorito dele, vai deixar que ele escolha o deus que quiser. Então o coelho puxa 3 cartas e pergunta se ele está pronto para escolher. Shansu está perdido, não faz ideia de qual carta é boa ou ruim. O coelho lembra que essa chance talvez nunca mais apareça. Shanu pensa no pai e se irrita consigo mesmo por estar hesitando. Finalmente, escolhe uma carta. Na mesma hora, a imagem do deus aparece diante dele. A aparição é tão assustadora que Shanu quase desmaia. Ele olha a carta, tirou o deus da negação, com 44% de chance. O coelho manda ele não bancar o covarde. Aquilo tudo não passa de um efeito dramático. Ainda tremendo, Shanu pergunta que tipo de deus precisa de um efeito que quase mata o escolhido do coração. E ainda acha que esse deus não é uma boa opção. O nome já parece problemático. Ele fica nervoso e pergunta se pode tentar de novo. Para sua surpresa, o coelho diz que sim. Shansu puxa outra carta. E, de novo, Deus da negação. Indignado, ele começa a achar que é golpe. Como é possível tirar o mesmo Deus toda hora? O coelho diz que as cartas não têm nada de errado, mas a expressão dele muda. E então ele explica que Shanu só tem mais uma chance. Ele pede para escolher com cuidado. Frustrado, Shanu decide que qualquer carta serve, desde que não seja o deus da negação. Ele pega a última carta. Uma luz verde brilhante explode diante dele. Os olhos dele se enchem de esperança. Shansu tirou a carta da deusa da abundância, com menos de 1% de chance. Shansu quase perdeu o interesse, até ver a representação visual da deusa. E, mano, ela era absurdamente bonita. Até o coelho percebeu o olhar viajado de Shansu e deu aquele sorriso malandro perguntando, quer uma outra chance? Isso deixou Shanu completamente confuso. Ué, o coelho não tinha dito que aquela era a última tentativa? Shansu pergunta o que aconteceria se ele simplesmente ficasse com a carta atual, e o coelho explica que, nesse caso, ele teria que partir imediatamente. Shanu arregala os olhos, surpreso, e o coelho pergunta se existe algum motivo para ele ainda estar hesitando. Diz que essa é uma chance raríssima de deixar de ser apenas um despachante comum e virar um retornado de verdade. O coelho começa a encher a cabeça de Shanu com visões de glória, fama, respeito, falando que seria tratado como um herói. Garante que virar um despachante faria sua vida melhorar 10 vezes, tipo literal. E Shansu percebe que o coelho não está mentindo. Afinal, sua vida atual não vale nada. Então, ele toma sua decisão. O sistema anuncia que Shansu foi escolhido para servir a deusa da abundância. A imagem dela aparece bem na frente dele, exatamente como ele tinha imaginado. Shanu sorri, achando que agora vai conseguir fazer qualquer coisa ao lado de uma deusa dessas. Ele pergunta ao coelho para onde deve ir, e o coelho abre um portal dizendo que é hora de partir, e já empurra Shansu direto para dentro. Assustado, ele pergunta se aquilo é realmente seguro. O coelho brinca dizendo que o portal é lindo, mas para Shanu, aquilo parece mais uma cova aberta. Mesmo assim, ele não pretende voltar atrás. Agora ele só pensa em ter sucesso e calar a boca de todo mundo que sempre menosprezou ele. Enquanto está perdido nos próprios pensamentos, o coelho o empurra de vez para dentro do portal. E nesse momento, uma voz repreende o coelho por estar interferindo diretamente em algo proibido. Mas o coelho responde que não tinha escolha. Shanu é o único que pode ajudar. Enquanto o portal engole ele, aparece uma tela de carregamento, junto com uma dica dizendo que a porcentagem representa o tamanho da facção do deus. Isso deixa Shanu em choque total. Ele achava que era a taxa de probabilidade, mas na verdade era algo ainda pior.
Ele finalmente chega a um novo mundo e já se sente destruído por descobrir uma coisa tão importante tarde demais. Olhando em volta, percebe que tudo é um deserto morto. E para piorar, sua deusa não tem facção nenhuma. Ele caiu numa terra completamente condenada. Ao ver aquele cenário, lágrimas escorrem dos olhos dele. Ele imaginava um território próspero, mas tudo o que encontra é areia, poeira e desolação. A janela do sistema aparece de novo, dando boas-vindas ao mundo da escavação. Informa que Tiansu é o apóstolo da deusa e deve conquistar o máximo de territórios possível cavando. Antes de fazer qualquer coisa, ele decide explorar a área. Primeiro pensa em procurar a deusa, e acaba tropeçando em uma foice velha e enferrujada. Ele se pergunta se alguém já tinha usado aquilo e depois jogado fora. Como Tiannu era jardineiro, a ferramenta encaixa direitinho na mão dele. De repente, ele sente uma presença enorme atrás dele. O medo bate forte achando que um monstro vai atacá-lo. O pavor aumenta quando ele percebe que nem conheceu a deusa ainda e já pode morrer. Então, ele gira o corpo e golpeia com a foice, só para descobrir que não tem monstro nenhum ali. Era só um hamster. Tiannu se agacha para olhar melhor o bichinho e percebe que ele não mostra nenhuma hostilidade. E aí, de repente, vem uma ideia meio maluca. Será que ganho algum bônus se derrotar o hamster? O hamster grita de medo e Tiannu sorri satisfeito por ter assustado o pobre animal. Ele decide deixá-lo viver, desde que não cause problemas. Mas o hamster se vira para ir embora, anda um pouco e então para e faz um gesto chamando Tiansu para segui-lo. Tiansu corre atrás do hamster, que para um bichinho daquele tamanho é rápido pra caramba. Ele fica imaginando para onde estão indo, até que chegam a um riacho. Tiannu encheu a garrafa e bebeu a água imediatamente. Se sente renovado e tenta conversar com o hamster, mas o jeito de comunicação dele é todo diferente. O hamster continua andando, e Tiansu vai atrás, curioso para saber o destino. Pouco depois, chegam diante de uma árvore gigante totalmente seca, igual às que existiam na Terra. Tiansu pisa em um ginem murcho e fica chocado. Ele se pergunta o que um ginem estaria fazendo num lugar tão acabado. Mas o hamster rapidamente pega o ginem como se fosse algo precioso. Tiansu pensa que talvez o ginem pertença ao hamster. Mas então aparece uma notificação dizendo que Tiansu acabou de encontrar a deusa. Tiansu acha que o sistema está bugado, porque ele não vê deusa nenhuma. Ele começa a reclamar alto, até que o hamster puxa a perna dele. Tiansu pensa que o bichinho quer brincar e o levanta, dizendo que não tem tempo para isso. Mas a expressão do hamster muda totalmente. E então, a verdade acerta ele como um soco. Aquele ginem murcho é a própria deusa. Tiansu simplesmente não consegue acreditar. A deusa que ele viu antes era cheia de vida. Não tem como ela ter virado aquela raiz feia e seca. Mas o hamster insiste e faz ele olhar direito. Só então Tiansu aceita a realidade. Ele segura a cabeça desesperado, entendendo que aquele papo de porcentagem e posse de território era um aviso sobre a situação terrível da deusa. Lembra que os números subiam quando puxava as cartas, o que significava que a influência divina estava aumentando naquele momento? Ele até imagina se o deus da negação não era uma carta boa, o que parece quase impossível. Tiansu pensa se a deusa secou porque perdeu toda a influência. Ele observa o corpo dela, preocupado porque ela não acorda. Começa a temer que a tenha matado quando pisou nela, mas o hamster só olha para ele com aquela cara de "Você é burro". Então, Tiansu tem uma ideia. Talvez possa acordá-la dando um pouco de água. Ele despeja a água sobre ela, e um brilho verde começa a surgir do ginem. Funciona. Ele joga mais. Depois, joga tudo. Ele praticamente afoga a deusa, mas de um jeito milagroso, isso acaba restaurando seus sentidos. A deusa quase morre afogada, implorando mentalmente para que ele pare antes que ela desmaie de novo. Mas, finalmente, ela acorda. E Tiansu comemora suas habilidades agressivas de ressuscitação. O hamster pula de alegria pelo retorno da mestra. Tiansu se ajoelha e se apresenta como um apóstolo. A deusa tenta se sentar, ainda fraca, e olha para ele. Tiansu está perdido sem saber o que fazer, até que uma notificação aparece dizendo que ele pode ficar mais forte usando suas habilidades. Ele se surpreende, não sabia que já tinha habilidades disponíveis. Ele olha uma delas, Bênção da Deusa. Como não tem descrição, ele acha que deve servir para deixar colheitas mais bonitas. Ele a ativa e descobre que a bênção se chama decapitação. Ele fica paralisado. O nome significa exatamente isso, cortar cabeças. Ele se recusa a imaginar que precisa decapitar gente para viver uma vida próspera.
mas também percebe que não faz sentido uma deusa da abundância dar uma habilidade tão violenta. Ele pergunta à deusa se realmente precisa cortar a cabeça de alguém, mas a reação dela deixa tudo ainda mais confuso. No fim, Shansu chega à conclusão de que não tem escolha, vai ter que decapitar alguém. Ele olha ao redor, e então percebe que o hamster poderia ser um alvo perfeito. O hamster, feliz pelo retorno da deusa, nem nota o olhar malicioso de Shansu, até que quando vira para ele, vê Shansu totalmente armado, pronto para fatiá-lo no meio. Antes que a foice acerte, o hamster corre. Shansu corre atrás. O hamster percebe que não tem escapatória e se esconde atrás da deusa. Sob o olhar tranquilo, Shansu diz ao hamster que não está nada feliz com o que vai fazer, mas que é pelo bem da deusa. Na hora, tanto o hamster quanto a deusa entram em pânico total. Só que quando Shansu se vira, ele toma um susto daqueles. Uma criatura horrível estava bem atrás dele. E para piorar, ele percebe que o hamster tinha pulado na frente da deusa para protegê-la. É aí que ele finalmente entende. Aquele hamster nunca foi um monstro. Shansu admite seu erro na mesma hora. Se ele quer compensar, vai ter que derrotar o monstro de verdade que está bem na frente dele. Mas será que ele dá conta? Mesmo com a dúvida, Shansu respira fundo, cria coragem e avança com a foice na mão. Graças à habilidade de decapitação, ele vê exatamente onde deve cortar. Ativa a habilidade, salta no ar e desce um golpe tão absurdo que derrota o monstro com um único ataque. O hamster e a deusa ficam em choque total com o que acabaram de ver. Shansu volta andando calmamente, como se nada demais tivesse acontecido. Ele se curva diante do hamster pedindo desculpas por tê-lo confundido com um monstro e quase mandado para o outro lado. O hamster todo fofinho sorri e ergue o dedão, mostrando que não guarda rancor. Shansu fica feliz com isso e decide que vai dar um nome ao hamster. Hamster. O nome soa tão certinho que o bichinho até fica todo corado. Logo depois, uma notificação aparece. A cabeça do monstro vai ser transportada automaticamente por causa da habilidade. É aí que Shansu descobre o nome do monstro que acabou de matar. Ogro Imortal. Mas, pera, imortal? O bicho morreu com um tapa. Outra notificação surge, dizendo que a oferenda transportada pertence agora à deusa. Shansu olha para ela e percebe que a deusa está mais revitalizada do que antes. Então ele entende tudo. Se continuar derrotando monstros, vai ajudar a deusa a recuperar sua forma original. E, só de imaginar o corpo perfeito da deusa voltando ao normal, Shansu sai correndo pelo campo atrás de mais monstros para matar. Logo, ele encontra uma horda inteira de ogros imortais. Uma nova pista aparece explicando que existem pontos não identificados, que só podem ser usados pelo sistema desse mundo. Ou seja, não dá para trocar entre indivíduos. Shansu fica sem entender como ganhou esses pontos, mas pensa, bom, ponto é ponto, e decide que agora sua prioridade é eliminar os ogros. Ele ativa a habilidade de decapitação e corta todos com um único golpe. Outra pista surge, dizendo que ele pode ganhar pontos ao matar monstros. Para Shansu, isso soa como permissão para continuar massacrando geral, e o sistema ainda incentiva. Depois de derrotar 4 ogros imortais, ele decide que vai matar 100, só por diversão. O hamster comemora no ombro dele como se tivesse sido o herói do dia. Shansu, então, pergunta, por que esse bicho se chama ogro imortal se morre tão fácil? Sem resposta, ele conclui que vai descobrir o motivo enquanto continua derrotando mais e mais. Quando volta para a grande árvore, ele vê a deusa ainda mais bonita do que antes. Ele sorri, percebendo que os efeitos estão aparecendo mais rápido do que imaginava. A deusa está voltando à forma original. Ela então aponta para o enorme árvore e Shansu demora um pouco para entender o que ela quer. Depois percebe, ela quer ser colocada lá em cima. Ele ajuda e a deusa faz um gesto para ele. O sistema informa que Shansu agora pode usar a bênção da abundância, mas cada uso gasta pontos. Ele toca a árvore, ativa a bênção e joga todos os pontos que tinha. Na hora, a árvore renasce com força total. E quando termina, Shansu fica espantado. A árvore é de maçãs gigantes, com frutos enormes pendurados por todos os lados. Ele colhe uma maçã gigantesca e, mesmo nunca tendo visto uma, sabe que não deveria ser daquele tamanho. Com vontade de dar uma mordida, decide primeiro oferecer o fruto à deusa. Ela aceita e absorve a maçã inteira em 1 segundo. Aquilo era ridículo. Ele percebeu o quão poderosa ela é. Irritá-la seria uma ideia péssima. Ele sobe na árvore para pegar mais maçãs para comer junto com o hamster e entende que precisa ficar muito mais forte, porque a deusa que ele serve definitivamente não é alguém com quem se brinca.
Ele morde a maçã e se surpreende com o sabor absurdo enquanto curte seu café da manhã. Enquanto isso, a deusa reflete sobre como Shansu conseguiu derrotar tantos monstros em um único dia. E ainda trouxe uma árvore gigante de volta à vida. Um arrepio percorre o corpo dela. Ela se pergunta de onde surgiu um garoto tão monstruoso quanto Shansu. Lembra de sua antiga história. Ela, a deusa da abundância, era responsável pelos alimentos e respeitada pela qualidade dos produtos que oferecia. Mas quando o deus da corrupção começou a absorver outras facções, a abundância teve que fugir. O poder dele só crescia e ela não aguentaria. Sem território, começou a caçar monstros, mas era fraca demais e perdeu todas as batalhas. Como último recurso, transformou suas habilidades para funções diferentes. A habilidade de decapitação, que Shansu usa para arrancar cabeças de monstros, originalmente foi criada apenas para seus subordinados trazerem de volta cabeças de animais comuns. Eles eram fracos, então só podiam contribuir assim. A deusa olha para Shansu com um medo terrível. Ele é completamente diferente do que ela imaginava. Ela se pergunta por que Shansu a escolheu, mas no fim conclui que agora pertence a ele. Quando Shansu tenta pegar outra maçã, a deusa agarra sua perna e ele leva um susto. Achou que ela ia absorvê-lo também. Mas, na verdade, ela só queria abraçá-lo para agradecer. Mais tarde, a deusa adormece e Shansu a deita no altar. De repente, um trovão estoura no céu. Shansu fica com medo dela acordar, mas ela continua dormindo profundamente. Nesse momento, ele percebe que maçãs não vão sustentá-lo para sempre, e o sistema avisa que o evento de entrega está ativo. Shansu se espanta ao saber que algo assim existe. Para fazer uma entrega, ele precisa se comunicar com pessoas da Terra. Ele nota também que o hamster está cansado e o coloca ao lado da deusa, cobrindo os dois com folhas como se fossem uma pequena família. Enquanto isso, na companhia de comércio da reencarnação, Aizen, a apóstola da reencarnação, invade o escritório de seu chefe. E está irritada porque ele vive passando mais trabalho para ela mesmo já estando sobrecarregada. Chegou um pedido para entregar maçãs. E pior, sem pagamento. Significa que vão trocar maçãs por outros bens. Aizen grita perguntando se o chefe está tentando puni-la com essa tarefa inútil, mas ele responde que não. Esse trabalho vai ser bom para ela, como uma pausa. Se ficar na empresa, só vai ter mais trabalho. Ele incentiva que ela use a viagem para relaxar. Aizen reclama que ele só está mandando ela porque não tem mais ninguém disponível. O chefe ri meio sem graça e admite que, talvez, mas insiste que ela deve ir logo. Quem sabe ela não encontra algo valioso no caminho. Ele faz um gesto de despedida, torcendo para que alguma coisa boa aconteça na jornada. Então, Aizen revisa os registros de pedidos e percebe que tem várias entregas para fazer. Ele só espera que tudo isso valha a pena, porque se não valer, aí sim vai dar um problemão. Enquanto isso, Shansu está ocupado recolhendo um monte de maçãs para se preparar para a entrega. As maçãs que o hamster tinha roubado estão sendo devoradas por ele, super feliz, até que Shansu o pega no flagrante mastigando as frutas e manda parar de brincar com as maçãs. Explica que aquelas maçãs são para troca, já que mais tarde vão se encontrar com alguém. Afinal, o entregador vai vir de muito longe. Shansu acredita que agir de boa, tranquilo no primeiro dia vai deixar uma boa impressão em quem quer que chegue. Pelas informações que recebeu quando se inscreveu no evento de entrega, ele descobriu que o mundo realmente é dividido em blocos e que o evento de conquista territorial e grande invocação já está rolando. Mesmo parecendo uma terra comum, existe um muro no limite do território e para ir para outro bloco é preciso um bilhete de movimento. Shansu percebe que não tem nada por perto e que levaria uma semana inteira para chegar na vila mais próxima. Então ele até respira aliviado quando descobre que a entrega vai levar só 2 dias, o que é rápido até demais. Shanu não se importa, contanto que receba logo seus sacos de dormir. Além disso, ele pediu uma almofada para a deusa dormir mais confortável. Seu objetivo é aumentar ao máximo a afeição da deusa, porque ele não quer de jeito nenhum cair em desgraça com ela. Shansu também nota que os ogros imortais estão aparecendo sozinhos desde o dia anterior, e isso é até conveniente. Finalmente entende que o título imortal não significa que eles não morrem, mas sim que conseguem reviver. Mesmo assim, Shanu não está preocupado, já que pode eliminar quantos quiser, enquanto acumula pontos. Durante uma dessas batalhas, ele quase é esmagado por trás, mas consegue desviar. É então que percebe que os monstros ficaram um pouco mais rápidos, concluindo que eles também evoluem em poder, do mesmo jeito que as habilidades evoluem. Apesar disso, Shansu não sente perigo nenhum.
Hae Suin, observando tudo lá do céu, reage exatamente como todo mundo que vê Shansu lutando. Acha ele um cara absurdamente poderoso, alguém que devora monstros no café da manhã. O ogro imortal, na verdade, era considerado o principal alvo de caça dos entregadores, porque dava muito mais pontos que monstros comuns. Mas por mais que fosse morto, ele sempre ressurgia no dia seguinte, e cada vez mais forte. Mesmo que o entregador trocasse de bloco, o ogro continuava perseguindo sem parar, como um stalker monstruoso. E ainda por cima deixava uma maldição nas vítimas, enfraquecendo-as até desmaiarem. Com o tempo, virou uma criatura tão temida que todos evitavam. Exatamente o mesmo monstro que Shansu agora corta como se fosse papel. Hae Sujin começa a se perguntar se Shansu é imprudente a ponto de nem ligar para as represálias do monstro. Ela também percebe que ele nem está purificando os monstros derrotados. Imagina que ele deva ser algum mestre espadachim. E então se pergunta por que um cara tão talentoso estaria entre tudo que existe no mundo recolhendo maçãs. Ela conclui que Shansu deve ser um mestre espadachim meio burro, mas decide tratá-lo com a maior gentileza possível para não provocar a fúria dele. Depois de derrotar a horda inteira de ogros imortais, Shanu percebe que ganhou uma quantidade absurda de pontos, e que esses pontos aumentam exponencialmente graças à bênção. Agora, cada maçã custa 1000 pontos. Shanu percebe que alcançar 100 não vai ser problema nenhum. Ele já tinha se perguntado por que havia um santuário naquela região, e agora percebe que isso foi um verdadeiro golpe de sorte. É nesse momento que Hae Sujin chega e se inclina humildemente diante dele, se apresentando como membro da companhia de comércio que trouxe a entrega de Shanu. Shansu aperta a mão dela todo animado, dizendo que ficou impressionado por ela ter encontrado o bloco certo logo na primeira tentativa. Por dentro, Hae Sujin está morrendo de medo, já que sabe que Shanu é absurdamente poderoso e precisa tomar cuidado para não irritá-lo. Então, ela vê o hamster e fica encantada na hora. Ele é tão adorável que sente vontade de abraçar. Shanu percebe aquele brilho nos olhos dela e pergunta se ela está passando mal. Ela responde que está bem, mesmo que na verdade esteja só ansiosa para pegar o hamster no colo. Shanu diz para ela segui-lo até onde estão as maçãs. Ao chegarem, o cheiro das frutas chama totalmente a atenção dela, e ela até comenta isso sem pensar. Shansu concorda e diz que as maçãs cresceram muito bem. Hae Sujin fica surpresa ao ver que a árvore gigantesca na frente dela é uma macieira. Shansu pega uma maçã e pergunta se ela quer provar. Hae Sujin aceita, e o tamanho da fruta já deixa ela chocada. Ela não espera muita coisa, afinal, frutas grandes demais às vezes perdem o sabor. Mas quando dá a primeira mordida, é tomada por um sabor indescritível. A maçã é absurdamente doce, com a acidez perfeita. Ela calcula que aquela fruta poderia ser vendida a no mínimo 100.000 moedas de ouro. Depois, pergunta se Shanu colocou o preço de 2.000 moedas de ouro por maçã, e ele confirma. Hae Sujin então explica que esse preço é absurdo, e Shanu pensa que ela quer dizer que é caro demais. Nervoso, ele pergunta quanto ela pagaria. E Hae Sujin revela que ele deveria cobrar no mínimo 20.000 moedas de ouro por unidade. Quase faz Shanu surtar. E ela completa dizendo que, numa loja de departamento, o valor poderia passar das 30.000. Mesmo achando que Hae Sujin poderia estar enganando, Shanu pensa que não pode perder uma cliente tão boa, e muito menos morrer cedo, caso ela esteja dizendo a verdade e ele age errado. Hae Sujin continua dizendo que aquelas não são maçãs comuns, mas um tipo único, com um sabor que ela nunca provou na vida. Ela confessa que a fruta tem mais valor do que qualquer especialidade regional que ela conheça. Então, para não exagerar, sugere fixar o preço em 20.000 moedas de ouro. Em seguida, ela tira um contrato formal e diz que o restante do pagamento será feito assim que ele assinar. Shansu pega a pena e lê tudo para entender os termos. Percebendo que o acordo é vantajoso, ele sorri, mas pede para ajustar uma cláusula. Aí sim se surpreende quando vê que ele aumentou a porcentagem da empresa. Shansu explica que fez isso de propósito. Ele quer construir uma parceria duradoura com ela. E também aprecia a honestidade de Hae Sujin ao revelar o verdadeiro valor das maçãs. Ele estende a mão, deixando ela surpresa, e ela agradece por ele aceitar o contrato. Ela entrega todos os itens que ele pediu: sementes, comida, utensílios de cozinha,
e também um ovo de familiar, um presente comemorativo da companhia de comércio. Aisudin garante que aquilo vai ajudar na fazenda dele, embora diga que talvez ele nem precise, já que aparentemente ele está cuidando de um... Shansu congela. Ele não faz ideia de que familiar ela está falando. Aisudin aponta para o ovo achando que aquele é o familiar de Shansu. Ela explica que quanto mais pontos ele investir no ovo, mais forte será o familiar quando nascer, mas avisa para tomar cuidado. Se exagerar, o ovo pode quebrar, causando uma falha automática. Ela acrescenta que Shansu deve parar quando o ovo começar a tremer. Depois de receber as instruções, Shansu comenta que talvez precise testar para sentir o momento certo. Aisudin pergunta sobre a colheita esperada e o cronograma das maçãs. Shansu responde que um dia é mais que suficiente. Isso deixa Aisudin chocada, já que eles receberiam suprimentos diários de maçãs. Depois de uma longa e entediante conversa, eles ajustam o cronograma, os números e as datas das visitas, e assim concluem a primeira parte do acordo. Depois que Aisudin se despede, Shansu se aproxima da deusa para agradecer por ela permanecer escondida. Enquanto isso, ele observa todos os suprimentos que recebeu e quase não acredita na lucratividade das vendas das maçãs. Mas ele sabe que tudo isso só foi possível graças à deusa. Nesse momento, ele vê a deusa abraçando os ovos e percebe que talvez precise incubá-los. Só que para isso vai precisar de mais pontos. Então conclui, matar mais monstros é o caminho. Shansu sente um orgulho danado de tudo que conquistou até agora, mas não é bobo, sabe que desafios ainda vão aparecer. Mesmo assim, ele não sente medo, porque nasceu para encarar desafios. Quando Aisudin volta à companhia comercial, ela conta tudo o que viu para o chefe. Ela diz que Shansu é definitivamente coreano, mas suspeita que pertence a alguma facção de combate. O chefe se surpreende. Alguém voltado para a luta conseguir cultivar tantas maçãs assim? Aisudin explica que Shansu derrotou monstros mortos-vivos usando apenas uma lâmina, mirando só nas cabeças. O chefe acredita que ele pode estar tentando se tornar um mestre espadachim, se colocando em situações difíceis, como fez Rowan. Ele comenta que é melhor manter Shanu em segredo, ao invés de colocar guardas para protegê-lo. Enquanto isso, Shanu come as fatias de maçã sem parar até que o chefe o lembra que deveriam comer juntos, no mundo da abundância. Chan despeja pontos nos ovos para tentar incubá-los e fica imaginando se vai nascer um monstro fofinho ou forte. De repente, o ovo se quebra e uma luz intensa surge. Shanu acha que vai nascer um familiar de ranking SS, mas sua alegria some na hora. Sai de lá um pintinho. Ele não acredita que toda a expectativa era por um simples franguinho. Esperando ter um ajudante, Shanu pensa no que fazer com o pintinho e a primeira ideia que surge é criá-lo para comer depois. Mas hesita. Não dá para cozinhar e comer um bichinho no qual investiu 120 mil pontos. Então, tentando não se apegar demais, decide chamá-lo de Ari. Quando começa a se acostumar com Ari, o outro ovo também se quebra. Ele fica animado esperando um ajudante de verdade, mas para sua decepção, sai um porquinho, que logo ganha o nome de Doi. Shanu fica extremamente desapontado, se perguntando por que só está ganhando ingredientes. Ele tinha sido prometido um familiar, mas agora acha que foi enganado. Naquele momento, Ari e Doi se aproximam da deusa para cumprimentá-la. Ela pede perdão por não ter conseguido protegê-los até o fim, e eles também se desculpam por não terem servido a deusa como deveriam. A deusa agradece a sinceridade, mas adverte: cuidado com seu apóstolo. Shanu não sabe que vocês são meus servos, e se achar que são inúteis, pode acabar vendendo vocês, ou até comendo. Eles sentem a aura aterrorizante de Shanu, e confirmando que a advertência da deusa faz sentido. Ela pede que se comportem até Shanu ganhar a habilidade de comunicação, e eles concordam. Por enquanto, só observar. Na manhã seguinte, Shanu sai como sempre, com o foco principal nos mortos-vivos. Doi e Ari acordam com o barulho vindo de todos os lados, e percebem que não há mais tempo para dormir ao verem Shanu correndo e derrubando monstros. É nesse momento que entendem, Shanu é realmente perigoso, e a deusa não estava brincando quando disse para se comportarem. Ari comenta para Doi que Shanu os olhou de um jeito estranho, e Doi entra em pânico só de lembrar. Assim que termina de derrotar os mortos-vivos, Ari e Doi aparecem com toalhas na cabeça, elogiando Shanu pelo bom trabalho e pedindo para que se limpe. Depois de vê-lo em ação, finalmente entendem o que a deusa quis dizer sobre ser útil. Shanu agradece a preocupação deles e, depois de se limpar, oferece uma maçã. Doi corre para pegar enquanto Ari tenta fingir que não é guloso. Shanu se diverte alimentando os dois. Ele lembra que ouviu dizer que carne de porco alimentada com frutas é mais saborosa.
Ari tenta impedir que Doi coma demais para que não fique com o sabor que Chanu deseja, mas ele também acaba sendo atraído pelo gosto da maçã graças aos pontos investidos. Ainda assim, consegue se controlar. Chanu então oferece grãos, e Ari pula nele sem hesitar. Para ele, é a escolha certa, porque assim não crescerá e não se tornará um frango frito como Doi. Depois disso, Chanu volta à agricultura, faz Doi cavar o chão enquanto Ari planta sementes de feijão preto. Ele cobre o solo, rega as sementes e lança a bênção da abundância. Em pouco tempo, sua fazenda está cheia de plantas saudáveis. Ele segura uma das sementes, e Ari, ao vê-la, corre em direção a Chanu, mas ele a esconde. A primeira colheita deve ser oferecida à deusa. Como sempre, Chanu entrega a semente para a deusa, que a absorve de forma estranha, mas habitual. Depois, Chanu diz a Ari e Doi que é hora de comer, pois mais tarde plantarão batatas. Diferente de antes, eles comem sem parar e ficam parecendo balões inflados. E Ari acha que não vai aguentar mais, já que não conseguiu segurar a fome. Por outro lado, Chanu fica feliz de vê-los comer bem, o que o motiva a plantar mais cultivos que eles possam aproveitar. Enquanto isso, ele pensa nas maçãs e espera que estejam vendendo bem no mercado. O chefe de Aisin percebe que as maçãs são os únicos produtos restantes à venda. Muitas pessoas se reuniram, mas ninguém quer comprar, como era de se esperar. Mesmo decoradas e embaladas de forma atraente, ninguém acredita que uma única maçã valha 200 mil moedas de ouro. Ele coça a cabeça frustrado, sem saber como convencer as pessoas de que a maçã é realmente deliciosa. De repente, ouve que alguém comprou as maçãs e corre perguntar ao vendedor o que aconteceu. O atendente explica que todas as maçãs foram vendidas porque alguém provou uma e comprou todas. A assinatura nos recibos é de Huan. Sim, o pioneiro do método de treinamento com restrições, o lendário mestre espadachim inigualável. O gerente admite: tivemos muita sorte. A notícia se espalha rápido e todos começam a acreditar que as maçãs foram o segredo que fez de Huan um mestre espadachim. O chefe de Aisin começa a receber ligações de todos os lados. Todos querem uma caixa ou até 100 caixas da maçã milagrosa. Uma semana depois de chegar ao mundo da abundância, Chanu admite: está vivendo muito bem, já tem batatas e está pronto para cozinhar. Enquanto prepara as deliciosas batatas, Doi pega sua perna querendo um pouco. Chanu responde que não está cozinhando para ele, já que Doi já comeu, mas ainda assim dá um pouquinho. Momentos depois, Aisin aparece e fica surpresa ao ver que todos os familiares de Chanu já nasceram. Ela olha para um grupo de criaturinhas fofas, parecendo ursinhos de pelúcia que dão vontade de apertar. Enquanto isso, Ari e Dodi se colocam na frente da deusa, protegendo ela para que Aisin não fique encarando demais. Chanzu então pergunta a Aisin-ju o motivo da visita. Aisin-ju diz que veio com boas notícias, mostra os recibos de venda e conta para Chanzu que todas as maçãs foram vendidas, e pelo preço total que estava ali. Chanzu leva as mãos à cabeça, chocado e impressionado. Tudo foi embora em só 2 dias. Aisin comenta que a parte mais absurda é que agora todo mundo quer experimentar as maçãs. Chan fica totalmente pasmo, porque nunca imaginou que elas valeriam tanto assim. Ele lembra que antes, cada maçã mal chegava a 1000 moedas de ouro. Só que agora, com 30% dos lucros para ele, percebe que vai ganhar pelo menos 60 mil moedas de ouro por maçã. Fazendo umas contas rápidas, Chanu conclui que se vendesse 50 por dia, poderia faturar 3 milhões por dia. Sua cabeça quase explode ao perceber que uma renda anual de 1.000 milhões estava vindo aí. Chanzu fica satisfeito, sentindo que finalmente está no caminho certo e acreditando que isso talvez o leve a pistas sobre seus pais. Então, ele pergunta a Aisin-ju quanto tempo ela acha que essa fama das maçãs do imperador vai durar. Ele sabe que elas são populares agora, mas também sabe que não vão continuar sendo vendidas por um preço absurdo para sempre. Aisin-ju tenta acalmar ele dizendo que entende a preocupação, mas explica que se venderem 100 maçãs por dia para um público de 1 milhão de pessoas, ainda dá para manter o negócio por uns 27 anos. Chanzu arregala os olhos, achando isso um exagero, mas Aisin-ju diz que ele não precisa se preocupar. Depois, ela pergunta se ele já pensou em aumentar a produção de maçãs. Chanu sorri meio sem jeito e comenta que tem cultivado outras coisas também, e que seria legal ela experimentar. Ele garante que são tão saborosas quanto as maçãs, e os olhos de Aisin-ju brilham igual de duende ouvindo sobre tesouro. Chanzu pede que ela espere um instante enquanto ele prepara umas batatas para ela provar. Aisin-ju dá a primeira mordida e literalmente se derrete com a doçura. Ela começa a imaginar 1000 possibilidades com um cultivo de batata. Pouco depois, Chanzu aparece com panquecas e batatas fritas.
Eisinju chega a chorar de felicidade quando experimenta. Diz até que batata frita poderia ser prato principal e não só acompanhamento. Chanzu encerra servindo batata doce assada. Na mesma hora, Doji e Ari surtam pedindo para comer também. Chanzu então sugere que todo mundo coma junto. Ele repara que Ari está muito magro e só tem uma explicação. Doji anda roubando a comida dele, impedindo o pobre de se alimentar direito. O hamster pula na mesa para comer junto com Eizin. E Chanzu aproveita para perguntar o que ela achou das batatas, porque está pensando em vender isso também. Eizin agradece pela comida deliciosa e pergunta se existe algum jeito dele cultivar outras plantas e ainda assim aumentar a produção de maçãs. Chanzu responde que seria complicado, porque ele precisaria de mais pontos, e também não acha sábio gastar tudo só em agricultura. Eizin diz que entende e aprecia o esforço dele, mas aconselha a focar mais nas maçãs. Ela comenta que todos os apóstolos são coreanos e a cultura do mundo segue isso. Admite que a comida dele é maravilhosa, mas explica que é difícil cobrar preços altos só por produtos agrícolas. Diz ainda que as outras colheitas nunca serão tão lucrativas quanto as maçãs, mesmo que a procura aumente. Então, Eizin se ajoelha e implora para Chanzu considerar tornar as maçãs sua prioridade máxima. Percebendo que não vai conseguir mudar a cabeça dela, Chanzu pergunta se 100 maçãs por dia seriam suficientes, e os olhos dela brilham instantaneamente. Ela agradece por ele reconsiderar e incluir isso no plano. No dia seguinte, Chan sai para caçar monstros. Como sempre, Doji pergunta a Ari se é realmente importante seguir Chanzu toda vez que ele sai, e Ari dá um grito, dizendo que são os únicos capazes de vigiar ele, já que Han ainda é praticamente inútil. Sem que eles saibam, Chanzu fica se perguntando por que os dois o seguem para todo lado e supõe que sejam familiares de combate. Chanzu acredita que familiares de verdade não poderiam ser tão inúteis a ponto de só servirem para comer. Sua convicção cai por terra quando vê os dois correndo desesperados, sendo perseguidos por um monstro não morto. Chanzu se culpa por ter acreditado que os dois valiam o entusiasmo que tinha por eles. No meio da correria, Doji tropeça, dando ao monstro a chance perfeita de se aproximar. Chanzu tenta alcançá-lo, mas está longe demais. Ele tenta chamar a atenção do monstro aos gritos, mas não adianta. Então ele balança sua foice, mas o alcance é pequeno demais. De repente, o monstro cai morto. Chanzu fica confuso, já que a foice não o tinha alcançado. Então ele percebe que a habilidade deve ter melhorado e aumentado o alcance. Ele testa, atacando enquanto mantém distância, e com um golpe só elimina vários monstros. Uma janela aparece mostrando o novo alcance da habilidade, e mais, ele desbloqueou uma técnica nova chamada decapitação em massa. Chanzu fica chocado, mas entende que agora poderá lidar com muitos monstros ao mesmo tempo. Ele entra num frenesi cortando tudo pela frente, assustando Ari e Doji. Os dois fogem de volta para a deusa, que se surpreende ao vê-los retornando tão rápido. Ari diz que Chanzu pode ter ficado mais forte, mas que a habilidade de comunicação também é importante. A deusa manda os dois se acalmarem, falando que nunca concedeu essa habilidade para ninguém. Então, Doji comenta que o nome da nova habilidade é decapitação em massa, e só o nome já deixa a deusa congelada. Um arrepio percorre o corpo dela. É a primeira vez que houve algo assim. Nem a deusa faz ideia de que tipo de pessoa Chanzu está se tornando. Ela chega a pensar que ele é algum tipo de ceifador enviado direto do inferno. Pouco depois, ela respira fundo e diz que talvez tenha entendido o que está acontecendo. Doji ouve isso e começa a fantasiar que foi a própria deusa quem deu a habilidade para Chan. Ari dá um tapa na cara dele por ser tão burro e manda ele ouvir antes de tirar conclusões idiotas. Ari pergunta à deusa o que ela acha que rolou e a deusa explica que a habilidade do apóstolo evoluiu. Ela diz que a habilidade de decapitação é uma versão modificada da habilidade de colheita. Lembra que, quando a habilidade evolui, ela permite colher numa escala muito maior? E acredita que a de Shanu evoluiu para a decapitação em massa. A Ari fica chocada e comenta que só apóstolos do primeiro ano conseguiam algo desse nível. A deusa concorda e diz que é justamente por isso que Shanu é tão assustador. Mesmo assim, ela acha que ele é um jovem grato, o que deixa tudo um pouco menos amedrontador. A deusa comenta que, embora Shanu esteja crescendo num ritmo absurdo, é graças a isso que todos estão relativamente seguros. Então ela decide conceder a ele a habilidade de comunicação assim que ele voltar. Momentos depois, Shanu chega. Animada, a deusa diz que ele pode escolher entre duas novas habilidades, já que ela não pode decidir o caminho dele.
Shansu olha para a tela de status e vê duas opções: promessa de abundância e comunicação. A deusa está certa de que ele vai escolher comunicação. Ela já está até preparando o discurso para agradecer por tudo e pedir que ele tome cuidado. Mas, depois de pensar por um instante, Shanu escolhe promessa de abundância. E todo mundo ao redor desanima. Agora, ele tem duas habilidades no painel, mas como sempre, não aparece descrição nenhuma. Shansu pega uma maçã para oferecer como primeira oferenda para a deusa. Mas aí, do nada, ela vira de costas e começa a chorar. Confuso, Shanu abre a tela de status e vê que dependendo de como ele usar a habilidade, os pontos vão voltar proporcionalmente. Ele tenta entender por que a deusa rejeitou a maçã. Afinal, ele só queria animar o clima. Ele dá um beliscão na bochecha do hamster para ver se isso traz algum ponto de volta. E nada. Acaricia a barriga de Doji para fazê-lo rir. E de novo, 0 pontos retornando. Ele ainda está tentando descobrir o que está errado quando Esudin aparece, desesperada, dizendo que precisam reivindicar o território e defendê-lo imediatamente. Isso deixa Shanu completamente perdido. Ele pergunta se tem alguém planejando atacar. A Esudin confirma que sim, porque a maçã imperial ficou absurdamente famosa. Eles tiveram que limitar a compra para uma por pessoa, e mesmo assim, mais de 5.000 pessoas já fizeram reserva. Shansu fica pasmo, e a Esudin completa. O pessoal diz que não importa quando a maçã chegar, só querem receber uma algum dia. É óbvio que com toda essa fama começaram a aparecer saqueadores de olho nas maçãs, e pior, no próprio bloco. E, para complicar ainda mais, o bloco de Shanu fica fora da zona de autoridade, ou seja, é área sem lei, sem proteção, sem nada. A Esudin comenta que queria ter algum tipo de apoio, porque isso mudaria tudo. Shansu pensa no assunto e percebe que o único apoio que ele realmente tem é a própria deusa. E entende, se ele perder esse território, será o fim não só para a deusa, mas para toda a região. A Esudin diz que o primeiro passo é reivindicar o bloco e instalar um portão de segurança. Shansu concorda e diz que capturar os blocos ao redor, criando uma base disfarçada, vai aproximá-los mais de Esudin. Ela aprova e diz que depois de ocupar o bloco e construir um portão, eles não precisarão mais se preocupar com restrições de movimento. Então Shansu pergunta por que as reservas explodiram tão de repente, porque isso definitivamente não é normal. A Esudin explica que o bloco inteiro ficou obcecado pelos supostos efeitos da maçã. Shansu estranha e pergunta que efeitos seriam esses, e Aizen revela os rumores. Dizem que a maçã é uma cura milagrosa para tudo. Shansu fica chocado, não acredita nem um pouco. Para ele, no fim das contas, é só uma maçã. Até Aizen parece acreditar no boato, mas Shansu não liga muito para isso. Enquanto isso, em outro lugar, um repórter irritado está seguindo Rohan até o hospital, câmera na mão. Rohan vai visitar seu amigo John Ansu, um grande alquimista. Ele entrega uma caixa de maçãs imperiais como presente de recuperação. John fica chocado, também tinha ouvido os rumores. Ele morde uma maçã e praticamente explode de prazer. Diz que o sabor e o valor nutricional estão no máximo. Shansu observa aquilo e começa a fazer várias perguntas sobre a maçã, mas Rohan lembra que ele não é especialista em culinária. John saboreia as maçãs calmamente, enquanto Rohan, que veio visitá-lo, devora o resto sem dó. Shansu olha a fruta e diz que é impossível atingir tamanha perfeição numa maçã, mesmo com o melhor fertilizante do mundo. Ele entra em desespero ao perceber que o amigo está comendo a maçã dele junto com o Rohan, e Rohan ainda incentiva. Come logo! John responde, todo orgulhoso, que não tem problema. Ele pode simplesmente ligar para a loja departamental San Juan e pedir sua própria caixa. Mas sua esperança morre instantaneamente ao descobrir que, mesmo sendo uma pessoa importante, isso não significa absolutamente nada. A loja está superlotada de reservas. John tenta convencer os dois a venderem suas maçãs, oferecendo o triplo do preço, mas nem isso funciona. Enquanto eles brincam, um repórter tira várias fotos e logo sai uma matéria dizendo que foi a maçã imperial que ajudou John a sair do hospital. Richie fica furiosa ao ver isso, já que estão lidando com rumores o tempo inteiro, e a matéria só piora o caos. Shansu acredita que agora todo mundo vai achar que a maçã é realmente uma cura milagrosa, do jeito que a história está se espalhando. Ele diz à deusa que precisa sair por um tempo para conquistar os blocos vizinhos. Ele avisa Ari e Doji que eles serão os responsáveis por proteger a deusa enquanto ele estiver fora.
A deusa se assusta ao saber que Chansu vai sair para reivindicar territórios, ainda mais achando que ele vai fazer isso por causa da nova habilidade que ele ganhou, que nem é de combate. Ela agarra a perna dele para impedir que ele vá, dizendo que é perigoso. Mas como Chansu não tem a habilidade de comunicação, ele não entende absolutamente nada. Na cabeça dele, ela só quer proteína. Ele sorri e pergunta se carne bovina serve. Todo animado, ele vai buscar a carne congelada que pediu para os Andés. Tá empolgado, afinal é a primeira carne de verdade que ele vai comer desde que chegou ali. Na Terra, ele só comia carne de laboratório. Ele acende o fogão e começa a assar a carne, admitindo que o cheiro é 1000 vezes melhor do que o da carne sintética. Doji fica desesperado para comer, mas Chansu diz que a carne é para deusa. Até Ari desanima porque Doji acabou de comer e já quer atacar de novo. Enquanto ele cozinha, a deusa parece furiosa, mas Chansu acha que ela só tá faminta. Ele termina o prato e entrega para ela. Então, para surpresa dele, ela joga a carne no chão. Chansu fica chocado, supõe que a carne estava estragada, prova um pedaço e descobre que tá doce, mas falta algo, não tem o impacto da maçã. Ele então assume que esse é o motivo pelo qual a deusa não quis comer. Mas na verdade ela tá chorando porque não quer que ele vá embora, e ele nem percebe, por não ter escolhido a habilidade de comunicação. Enquanto isso, Ari e Doji celebram, porque Chansu prometeu trazer carne deliciosa para eles à noite. Chansu segue seu plano e parte. Enquanto eles dormem profundamente, a deusa permanece acordada, totalmente preocupada. Ele chega ao limite do bloco, e o sistema pergunta se deseja avançar para o próximo bloco. Chansu aceita, e se vê num novo bloco completamente escuro. Ele liga a lanterna e percebe que está numa floresta totalmente diferente da anterior. De repente, um enxame de pequenos monstros voadores avança para cima dele. Como são minúsculos, Chansu não consegue mirar nos pescoços deles e decide correr. Mas então, monstros não mortos vêm atravessando do outro bloco. Chansu se assusta, mas antes que ele tome alguma atitude, percebe que eles estão do lado dele. Como ele não pode ouvir nada, não sabe que os mortos-vivos pretendem protegê-lo, porque acreditam que só eles têm o direito de matar Chansu. Sim, é isso mesmo. Para garantir isso, eles estão dispostos a protegê-lo de outros monstros. Eles avançam contra os insetos e começam a exterminá-los, dando a Chansu a chance de recuar de volta para o seu próprio bloco. Logo depois, o sistema informa que ele ganhou pontos extras por derrotar monstros evoluídos. Assim que vê a notificação, Shanu quase cai para trás. Ele está ganhando pontos até pelos monstros que os imortais derrotaram por ele. O cara abre um sorrisinho malicioso, porque, ele acabou de achar uma mina de ouro de pontos sem nem precisar suar. Tudo muda naquele instante. Os pontos estão vindo, a clientela está crescendo e aqueles mortos-vivos que antes faziam ele correr que nem um maluco, agora viraram praticamente bônus ambulantes. Enquanto isso, lá na loja de departamentos, Ryu está surtando com tanto de ligação e pedido chegando sem parar. Ele admite que deixou os rumores rolarem demais, mas agora não dá mais para permitir que a situação fuja do controle. Então ele vira para Yesuin e solta. A partir de agora, falar sobre a maçã imperial está proibido. 0 entrevistas, 0 respostas. A gente recebe todo mundo no silêncio. Só que Yesuin olha para ele como se fosse louco, porque isso só vai gerar um caos maior. Ryu insiste dizendo que não podem falar mais nada mesmo se forem ameaçados. E aí, no mesmo segundo em que diz isso, clink, uma espada encosta no pescoço dele. Uma voz atrás pede desculpa pelo susto. Ryu vira devagar, tremendo igual gelatina, e vê quem está segurando a espada. O mestre espadachim Rohan. Ryu paralisa de medo. Pergunta o motivo da visita, e Rohan só manda. Já falei com o chefe de vocês, mas ele não me deu o que eu queria. Tô esperando que você seja mais cooperativo. Então ele lança a pergunta definitiva. Quem cultivou a maçã imperial? E onde essa pessoa está? Ryu, desesperado, se esconde atrás de Yesuin, implorando para ela explicar tudo. E Yesuin fica chocada. Ele que é o chefe e tá se escondendo atrás dela. Ryu reclama que nunca imaginou que Rohan ia trazer uma espada real para uma conversa civilizada. Mesmo tremendo, Yesuin tenta manter a postura e diz que a empresa não entrega informações dos clientes. Assim que fala isso, Rohan levanta a espada e os dois quase desmaiam. Mas, para surpresa deles, ele apenas solta a espada no chão. Rohan diz que não precisa deles, que vai encontrar o fazendeiro através do instinto. E vai embora,
deixando os dois brancos, igual farinha. Yeswin, sem entender nada, pergunta o que instinto quer dizer nesse contexto. Ryu explica que mestres espadachins têm sentidos muito mais afiados que pessoas normais, e que Rohan já resolveu casos complicadíssimos, só confiando em instinto. Yeswin fica pasma, mas não tem como duvidar. 2 dias depois, Shanu já estava preparado para a chegada de Rohan. Afinal, Yeswin tinha avisado. Ele até se pergunta por que Rohan ainda não apareceu. Então chega uma notificação dizendo que alguém entrou no bloco. Só podia ser ele. Shanu vai para a porta esperando ver o espadachim entrar a qualquer momento, mas ninguém aparece. Ele pensa que o sistema bugou. Quando checa de novo e vê que não é erro, resolve dar uma olhada lá fora. E é então que ele presencia a cena mais absurda de todas. Rohan está rasgando a barreira do bloco na espada, apenas abrindo um buraco na realidade como se fosse papel. Um arrepio percorre a espinha de Shanu. Rohan se aproxima e pergunta, direto, você é o cultivador das maçãs? Shanu tenta disfarçar o nervosismo e recebe o cara o mais educadamente possível. Mas Rohan nem enrola, diz que veio comprar maçãs. Shanu quase engasga, pergunta quantas. Rohan diz calmamente que quer 100, mas se der para levar 200, ele compra também. Shanu berra assustado dizendo que é impossível, que o limite é 50. Rohan aceita os 50, beleza. Shanu pergunta quanto ele pretende pagar, e Rohan responde, 200.000 moedas de ouro por maçã. Shanu fica completamente paralisado. Tenta explicar que não tem embalagem bonita igual das lojas, mas Rohan nem liga. Shanu reforça que esse é o preço das lojas, e Rohan só acena, confirmando que sabe. Com aquela quantia absurda, Shanu até pensa em vender mais. Ele leva Rohan até o pomar, e o espadachim começa a salivar só de ver as frutas. Quando ele vai pegar uma, Shanu ativa a habilidade Bênção da Abundância, fazendo várias maçãs surgirem nos galhos. Shanu pede um momento para colhê-las, mas Rohan simplesmente puxa a espada e corta todas elas em segundos. Shanu fica horrorizado. Isso não pode ser real, deve ser bug. Depois do pagamento, Rohan se prepara para ir embora, mas Shanu o chama rapidamente. Ele percebe que Rohan pode ser essencial para conquistar o novo bloco. Então, pergunta se ele tem interesse em outras colheitas. Diz que acabou de cultivar algumas e que Rohan com certeza vai adorar. Com a expressão séria, Rohan questiona que colheitas são essas. Shanu responde, papas. E Rohan diz, não me interessa. Shanu tenta batata doce, feijão, nada funciona. Rohan simplesmente recusa tudo, diz que vai embora. Desesperado, Shanu solta. Eu te dou mais maçãs do que combinamos. Ele sente que Rohan não é uma má pessoa, só é peculiar, e explica que precisa conquistar outro bloco para continuar abastecendo o mercado. Em troca da ajuda, pode pagar com maçãs. E, para surpresa de Shanu, Rohan aceita na hora. O espadachim vai direto para o novo bloco, e Shanu corre atrás. Ele percebe que o chão está molhado com algum líquido estranho, bem diferente do bloco anterior. Quando olha para seus sapatos sujos, um monstro aparece atrás dele. Antes que o monstro avance, Rohan o puxa e diz para ficar atrás dele, porque o lugar é perigoso. Shanu quase ri por dentro. Perigoso? Sendo que o maior perigo ali é o próprio Rohan. Mas ele percebe que realmente quase foi devorado por um monstro que parecia só grama. Então Shanu diz que não precisa de tanta proteção, porque no fim das contas, é ele quem vai administrar o bloco. Ativa a habilidade de decapitação e destrói os monstros sozinho. Depois, usa a Bênção da Abundância. Enquanto isso, a Aizen entra no bloco e começa a andar por lá. Ela escuta Shanu chamando, olha para baixo e o vê sorrindo. Mas o sorriso some quando ela nota Rohan ao lado dele, mexendo numa planta. Ela desce correndo, desesperada, e pergunta o que está acontecendo. Shanu explica que, como planeja expandir para os blocos vizinhos, quer estabelecer presença ali. Mas a Aizen grita dizendo que não liga para o plano, ela quer saber por que Rohan está ali com ele. Então, Shanu conta toda a situação. Aparentemente, quando chegaram na Nova Terra, Rohan disse que queria provar as maçãs cultivadas ali. Shanu responde todo nervoso dizendo que não tinha terra firme nenhuma, só poças d'água. Assim que escuta isso, Rohan simplesmente puxa a espada e dá um golpe tão forte que limpa um pedaço enorme do terreno. Ele arranca a vegetação toda e transforma o lugar num campo perfeito para Shanu plantar. Shanu fica de boca aberta vendo aquilo acontecer e, rapidinho, joga a semente no chão e ativa a Bênção da Abundância.
E é justamente isso que eles estavam fazendo quando Ezin entra. A semente que Chanu tinha acabado de plantar cresce na hora e vira um macianeiro gigante, cheio de folhas brilhantes. Ezin fica chocada, mas comenta que as maçãs estão com um cheiro meio esquisito. Chanu explica que é por causa do ambiente. Ali, as maçãs ficam com o dobro do aroma e do sabor, e dependendo da infusão, o gosto muda. Ele confessa que ainda está fazendo testes. Pega uma maçã e oferece para Isujin, perguntando se ela quer provar, mas a garota recusa, dizendo que vai deixar para depois. Isujin então percebe uns monstros planta no chão e chama eles de caudas de avestruz. Chanu pisca sem entender, porque nunca tinha ouvido esse nome. Ela explica: esse tipo de monstro imita os hábitos de um avestruz e só fica ativo à noite, o que o torna super difícil de capturar. Isujin examina um deles e diz que as condições ali estão perfeitas. Ela recolhe um pouco do sangue num tubo de ensaio e pergunta a Chansu se foi ele mesmo quem caçou os bichos. Chansu responde que foi sim, e jura que o Rohan não ajudou em nada. Pergunta se tem problema com isso, e Isujin simplesmente agarra ele, toda empolgada, perguntando se estaria disposto a vender. Pelo visto, caudas de avestruz valem uma fortuna. Com a expressão meio zumbi da garota encarando ele, Chanu aceita vender. Isujin levanta os braços comemorando como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Ela olha para Chansu como se ele fosse o homem mais incrível do planeta. Não acredita que ele é bom tanto na agricultura quanto no combate, e ainda por cima tem um mestre espadachim do lado dele. Ela nem tenta esconder que conhecer Chanu é praticamente uma bênção na vida dela. Já começa a sonhar com os produtos que vai conseguir vender, até que Chanu chama ela de novo. Irritada com a interrupção, Isujin pergunta o que ele quer. Chansu lembra ela dos itens que tinha encomendado. Isujin revira a bolsa e entrega tudo: controle de pragas, sementes e até um kit de construção. Em poucos minutos, Chanu monta uma casa portátil de aventureiro e planta as sementes repelentes de pragas na área. Isujin fica chocada, ela nem sabia que Chansu conseguia fazer plantas crescerem tão rápido assim. Ela começa a se perguntar que tipo de pessoa esse garoto é. Logo depois, Chansu compra um novo bloco, deixando a deusa sua assistente comemorando como duas crianças. E ele também está super feliz. Finalmente virou proprietário de terras. Cada bloco representa 100 unidades de posse, e quando alguém compra todas, a facção ganha domínio total. Chanu está especialmente animado porque na Terra ele mal conseguia comprar um quarto minúsculo. Além disso, o terreno comprado vem com novas funções, sendo a principal a possibilidade de atribuir um traço ao bloco. O sistema visa que os traços possíveis dependem da deusa e da natureza do próprio bloco. Chansu fica todo animado, porque isso combina perfeitamente com a deusa. O sistema pede para ele escolher entre dois traços: crescimento e morte. Como o crescimento parece bem mais promissor, ele escolhe essa opção e ainda acredita que isso vai ajudar a deusa a evoluir. Ele aplica o traço, mas à primeira vista nada parece mudar. Ele conclui que é porque ainda está no nível 1. Ao abrir a janela de status, percebe que o traço afeta praticamente tudo. Mas, ao ver a opção crescimento dos monstros gerados, ele quase desmaia. E isso significa que o traço tem lados bons e ruins. Os monstros não mortos também ficaram mais fortes. Felizmente ainda estão controláveis. Chanu sai para enfrentar os monstros como sempre, e os derrota facilmente. E fica satisfeito. Monstros mais fortes, igual mais pontos para ele. De repente, o Rohan aparece atrás dele, silencioso como sempre, e quase faz Chanu morrer do coração. Ele deduz que Rohan veio porque já acabou com o estoque de maçãs. Quando Chansu comenta isso, Rohan pergunta o que ele quis dizer com já. Chansu lembra de que nem uma semana passou desde o último carregamento. Ele pensa que Rohan vai acabar morrendo de tanto comer maçãs. Pergunta quantas ele quer. Desta vez, Rohan solta 120, mas não liga se forem mais. Chansu explica que precisa ajustar o sabor por causa do novo ambiente e oferece uma maçã grátis para ele experimentar. O que Chanu não percebe é que a deusa e suas servas estavam reunidas debaixo do manzano. Ele fica sem reação quando vê elas ali brincando. As meninas quase se escondem debaixo da terra quando percebem Rohan, afinal ele parece extremamente perigoso. Rohan ergue a espada de repente e Chanu acha que ele vai atacar o grupo, se joga na frente para protegê-las, mas Rohan estava mirando só nas maçãs. Chanu percebe que ele nem sentiu a presença da deusa e das servas, chamando-as de familiares. Rohan então comenta que consegue sentir o traço de crescimento no bloco e que gostaria de ficar ali treinando. Ele promete pagar por isso. Chanu se anima na hora e pergunta quanto ele está disposto a pagar. Rohan sorri e revela a quantia, deixando Chanu paralisado de espanto.
De imediato, ele pega a mão de Rohan e o recebe como cliente VIP. Rohan pergunta se ele realmente acha possível atender ao pedido, e Chano diz que sim, mas quer saber se o ambiente não vai ser destruído durante o treino. Rohan garante que não. Chan-su também pergunta se nada vai explodir de repente. Rohan tranquiliza, dizendo que é seguro. Chano comenta que não tem como fabricar monstros, já que nem tem tantos pontos, mas Rohan explica que não precisa de monstros, só quer um espaço num canto. Chan-su fica surpreso por ser algo tão simples. Ele topa, mas diz que também tem um pedido extra. Além do dinheiro, Chan-su fala que gostaria que Rohan fosse seu guarda pessoal. O mundo é perigoso, e ter um mestre espadachim por perto seria perfeito. Rohan responde que vai considerar isso se Chan-su conseguir melhorar o efeito de crescimento. Chan-su fica animado e promete aumentar a taxa em 50.000 pontos por dia, além de fornecer 10 maçãs diariamente. Rohan se interessa mais pelas maçãs e pergunta se pode comprá-las separadamente. Chan-su garante que isso não vai ser problema nenhum. Enquanto isso, Doji e as outras servas tremem de medo achando que Rohan vai passar a morar ali com eles. Mas Chan-su acredita que elas vão ficar felizes, já que terão um mestre espadachim protegendo todas. Ele se vira esperando ver alegria, mas encontra exatamente o contrário. As meninas estão apavoradas. Rohan nota isso, mas Chan-su tenta disfarçar dizendo que elas só estão envergonhadas por ele ser novo no lugar. Ele tenta fazer todo mundo se acostumar com Rohan, mas o grupo foge na mesma hora. Chan-su fica sem acreditar no que viu, mas engole o momento constrangedor e volta a falar sobre o primeiro pedido de Rohan. Mais tarde, eles dois exploram outro bloco. Quando Rohan sente algo atrás dos arbustos, eles se aproximam e encontram um gato deitado ali. Chan-su fica completamente surpreso, porque não esperava ver outros animais naquela área, ainda mais um gato, igual os Rams. Só que o bicho parecia super relaxado. Então, achando que não era perigoso, Chan-su simplesmente vai chegando perto para fazer um carinho, antes mesmo de Rohan conseguir impedi-lo. Mas aí, o gato desperta, e quando dá de cara com o rosto feio bem na sua frente, ele salta para trás como se tivesse visto um fantasma. O gato encara Chan-su e isso até faz um arrepio subir pela espinha dele. Logo em seguida, a janela de estado aparece e revela que aquele gato, na verdade, é o apóstolo da negação. E pior, ele acabou de declarar guerra ao bloco de Chan-su. Chan-su fica indignado, quase chorando, porque o apóstolo desafiou ele só porque ele fez um carinhozinho inocente. Ele pergunta a Rohan se aquele gato é mesmo o apóstolo da negação, já que declarou guerra do nada. Mas Rohan só acha que Chan-su tá falando besteira. Aí, Chan-su imagina que o gato ficou irritado porque foi tocado sem permissão. Então ele tenta resolver a situação perguntando por que teria que lutar com um gatinho fofinho daqueles. É nesse momento que Rohan o surpreende, dizendo que ele não vai lutar com o gato. Rohan explica que os apóstolos com quem ele realmente vai ter que lutar vão aparecer em breve na fronteira do bloco, e aí vem a bomba. Eles serão humanos. Chan-su fica chocado. Matar monstros era tranquilo, mas humanos? Isso já é outra história. E como se lesse a mente dele, Rohan completa dizendo que ele tem total permissão para matar gente da negação. Eles podem reviver no templo. E isso deixa Chan-su ainda mais surpreso. Ele até pergunta se isso é tipo um ponto de retorno. E Rohan confirma. Chan-su acha isso super injusto, porque ele e seu grupo não têm segunda chance. Já os apóstolos podem agir como idiotas sem medo nenhum. Mesmo assim, Chan-su fica animado com a batalha, apesar da desvantagem, e pergunta se Rohan vai ajudá-lo. Rohan diz que sim, se conseguir. E, como esperado, um grupo de apóstolos da negação surge no bloco, acompanhados por monstros leais e humanos. Um deles segura um megafone e começa a berrar, ordenando que Chan-su apareça na sede de alquimia. Enquanto isso, Ace irá analisando a tal seiva de cauda de avestruz. Ele pensa no quanto Chan-su é impressionante e imagina que sua força deve vir de algum artefato divino. Artefatos são objetos criados para quem é próximo de um deus, às vezes até feitos de restos de um deus morto, e dão ao usuário poder divino. Depois de pensar bem, Ace conclui que Chan-su provavelmente não está usando um artefato, já que eles são difíceis de manejar se não combinarem com a natureza da divindade. Ele continua viajando nas possibilidades até que SS Su entra correndo na sala. Ace toma um susto ainda maior quando o vê se aproximando. SS Su está segurando a seiva e grita perguntando onde Ace conseguiu aquilo. Ace fica surpreso,
mas percebe que alguma loucura vai acontecer de novo. De volta ao bloco de Chansu, os apóstolos provocam ele, mandando que ele saia logo antes que eles percam a paciência. O grupo nem imagina que Chansu e Rohan estão escondidos no matagal ali perto. Chansu comenta que o pessoal da negação age de forma super imprudente e pergunta se é porque eles podem reviver mesmo depois de morrer. Rohan confirma, dizendo que é por isso mesmo que eles são tão descuidados. Mesmo com pouco tempo para reagir, Chansu se sente aliviado de ter Rohan ao lado e deposita toda a sua confiança nele. Então Chansu sai do esconderijo com a guina empunhada. O apóstolo olha para ele com desprezo e manda que traga as mações imperiais. Outro apóstolo zomba dele, dizendo que são muitos e que Chansu não tem a menor chance. Mas o grupo começa a ficar nervoso porque Chansu simplesmente não faz nada. Só fica ali, parado, quieto. É estranho demais. Depois de um tempinho em silêncio, Chansu finalmente abre a boca e diz que o apóstolo não passa de um lixo que nem vale preocupação. Ele tá super confiante porque sabe que tem um mestre espadachim ao lado dele e que antes dos apóstolos fazerem qualquer besteira, Rohan já vai ter acabado com tudo. O apóstolo se enfurece e dá mais uma chance para Chansu entregar as maçãs. Chansu retruca dizendo que se ele quer maçã, que vai comprar na loja de departamento. Isso explode de raiva com a língua afiada de Chansu. Ele pergunta se ele aguenta as consequências da própria arrogância. Chansu destrói ainda mais o orgulho dele, dizendo que vai perguntar para a própria mãe as perguntas idiotas que está fazendo. Isso o atinge em cheio. Furioso, ele ordena que seus subordinados matem Chansu. Na sala de alquimia, Ace insiste em saber de onde veio aquela seiva. Ace pensa em contar, mas diz que informações de clientes são confidenciais. Aí, SS Su explica que só perguntou porque a taxa de serviço depende disso, e revela que aquela seiva de cauda de avestruz tem uma pureza muito maior que o normal, algo extremamente raro. SS Su pega um contrato e entrega para Ace perguntando se ele pode continuar fornecendo a seiva. Ace diz que talvez precise falar com o cultivador primeiro. SS Su sugere um contrato provisório. A Ezen aceita e SSU vibra dizendo que quem produzir aquela seiva será sempre bem-vindo no departamento de alquimia. Voltando ao confronto, o líder dos apóstolos percebe que Chansu está calmo demais para alguém cercado e em desvantagem. Ele começa a desconfiar. Chansu, por outro lado, só pensa em como acabar com os esqueletos que estão avançando. Quando eles chegam perto, ele ativa a habilidade Decapitação do Ceifador e acaba com todos de uma vez só. O apóstolo fica chocado ao ver seus subordinados voando pelo ar como penas. Chansu provoca ainda mais, dizendo que os subordinados dele são bem fraquinhos. De pé sobre os ossos, pergunta se o apóstolo está pronto para se render. Mas o cara não aceita perder para um simples fazendeiro rebaixado. Ele pega um orbe e invoca um monstro gigante chamado Ares, uma criatura bizarra com uma cabeça de leão grudada no ombro esquerdo. Em vez de se assustar, Chansu ainda acha tempo para tirar sarro, dizendo que o nome é horrível. O apóstolo ri e diz que Chansu vai se arrepender, porque Ares é uma arma valiosíssima. Ele ordena o ataque. Ares desfere um golpe monstruoso, mas Chansu desvia com facilidade. E antes que Ares possa reagir, Chansu gira a foice e o lança pelos ares com um único golpe. Ares cai no chão, derrotado. O apóstolo fica em choque. Ele grita desesperado que trabalhou 10 anos criando aquela criatura e Chansu derrotou como se fosse nada. Então ele se vira para sua subordinada, Qin Soye, uma apóstola da 4ª geração, e reclama por ela não ter participado da luta. Soye retruca dizendo que foi ele quem decidiu lutar sozinho, e que, depois de apanhar de um fazendeiro, ele não tem moral para reclamar. Ela diz que até pode se envolver, mas vai cobrar extra. Afinal, ela só veio como guia, nada mais. Chansu estava rindo, se divertindo com a situação, até que Soye virou o olhar para ele. Seus olhos ficaram vermelhos. E aí o sistema mandou um alerta. Qin Soye ativou a habilidade Negação da Vida, que lança uma maldição diretamente no alvo. A mensagem não pega leve, é extremamente perigosa. E antes que Chansu perceba, ele já está completamente preso sob o efeito da habilidade dela. O cara irritado começou a rir quando percebeu que Chansu tinha caído direitinho na armadilha de Qin Soye. Ele disse com aquele tom de deboche que Chansu estava prestes a ver o que acontece quando alguém mexe com a negação. Mas Qin Soye se irritou e gritou para ele não esquecer o verdadeiro motivo de terem ido até ali. O sujeito então saiu correndo pelo bosque, dizendo que ia pegar o macieiro e que se vingaria pela destruição da criação dele. Enquanto corria entre as árvores, ele sentiu no ar o cheiro das maçãs, forte, doce, impossível de ignorar. Na cabeça dele, era só questão de tempo até achar a que procurava. De repente percebeu um movimento leve atrás de si. Quando virou, nada.
Nenhuma presença. Nada além do silêncio. E então, como um fantasma surgindo do nada, Rohan pareceu bem acima dele. O homem reconheceu na hora aquele mestre espadachim lendário, mas isso não adiantou muito, porque Rohan o cortou no mesmo instante. Enquanto isso, Chansu abriu os olhos de repente e percebeu que estava de volta na Terra. O último pensamento dele era a luta contra a negação, mas agora estava em um lugar totalmente diferente. Tudo ao redor parecia estranho, distante da realidade que ele conhecia. Foi então que ouviu a voz dos pais chamando por ele. Ele se virou, e lá estavam eles. De verdade. O rosto dele se iluminou como se todo o peso do mundo tivesse sumido. Ele correu, saltou nos braços deles e os abraçou como se tivesse encontrado um tesouro perdido. As lágrimas escorriam sem parar. Chansu chorava alto, perguntando onde eles estavam esse tempo todo, implorando para que não fossem embora de novo. Mas do nada, o pior medo dele tomou forma. Os pais o empurraram e começaram a se afastar enquanto ele gritava desesperado, implorando para que não o deixassem. Chanu berrava de dor, e foi aí que Rohan o arrancou daquele pesadelo. Rohan explicou que aquilo tinha sido o truque de Kim Soi. Nada daquilo era real. No meio do resgate, Rohan tinha ferido o braço dela, e Kim Soi ficou chocada ao ver o espadachim naquele lugar. Ela caiu de joelhos. Chanu, furioso, avançou com a foice na mão, pronto para fazer ela pagar por tê-lo feito chorar daquele jeito. Mas Rohan chegou primeiro e a cortou. Kim Soi foi engolida pelas águas lamacentas, logo em seguida. Rohan se desculpou por ter interferido, mas Chanu não ficou bravo. Pelo contrário, agradeceu. Ele sugeriu que voltassem para a base e depois cuidariam da limpeza. Quando Rohan perguntou quais eram os planos dele agora, Chanu respondeu sem hesitar. Queria se tornar a força mais poderosa do mundo. Primeiro passo, conquistar todos os blocos ao redor. Perguntou se Rohan continuaria ajudando, e o espadachim disse que não tinha motivo para recusar, desde que fosse pago com maçãs. Chanu prometeu que daria quantas ele quisesse. Enquanto voltavam, encontraram de novo o gato preto. Chanu perguntou o que aquele bichano tinha de tão especial. Rohan respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aquele gato era uma das 7 calamidades, um predador territorial. Chanu quase caiu para trás. Ele achando que o gato era só um bichinho fofo, e na verdade podia ter morrido sem nem perceber. Enquanto isso, em outro lugar, o soldado da negação que perdeu para Chansu foi jogado numa cela. O sistema informou que, por causa da diferença absurda entre as facções, ele teria de pagar 1 milhão de moedas de ouro como penalidade. O homem ficou em choque, achando aquela punição extremamente injusta. Ele recusou pagar, dizendo que aquilo só aconteceu porque Chansu tinha a ajuda de um mestre espadachim. O sistema então interpretou sua recusa como incapacidade de pagar e o marcou para transferência imediata à negação. O homem entrou em pânico e implorou dizendo que pagaria sim, mas já era tarde. Monstros mortos-vivos o arrastaram para fora da cela. E então apareceu alguém ainda mais assustador, Choi Dana, uma figura da negação tão intimidadora que só o olhar dela já parecia uma sentença de morte. Ela ordenou que ele explicasse minuciosamente o que aconteceu e avisou que, se mentisse, sofreria algo pior que morrer. Tremendo de medo, o sujeito contou que encontrou o local onde eram cultivadas as maçãs imperiais. Choi Dana achou que ele estava inventando para salvar a própria pele, mas ele jurou que dizia a verdade, garantindo que Rohan tinha estragado todo o plano deles. Mesmo assim, ela duvidou. Disse que se Rohan realmente tivesse lutado ao lado de Chansu, a taxa de reparação deles não teria sido tão alta. Ele insistiu e contou até sobre a derrota de Kim Soi. Isso finalmente fez Choi Dana recuar um passo. Surpresa. Ela se levantou e caminhou lentamente até ele. O homem quase desabou só com a presença dela. Choi Dana explicou que Kim Soi não podia ser responsabilizada e que, portanto, ele arcaria com as consequências. Com um sorriso sombrio, ela disse que tinha uma proposta. Segurou a cabeça dele e o colocou sob um contrato que o transformaria em prisioneiro até cumprir todas as ordens dela. Ordenou que fosse ao local de cultivo e começasse a trabalhar lá imediatamente. O homem protestou, dizendo que era impossível, mas Choi Dana respondeu friamente que o transformaria em um morto-vivo se ele não cooperasse. Por fim, deixou muito claro: a única maneira que ele teria para sair dessa viva seria encontrar um jeito de se infiltrar no local de cultivo das maçãs imperiais.